Do nono ano, tudo bem? Professor Pascoal, espero que não estejam esquecidos de mim, né? E lembrem-se, eu sou aquele que vocês mais gostam, é claro, matemática, não tem porquê. Bom, pessoal, fora as brincadeiras, vamos lá. Dando sequência na nossa matéria, dando sequência no conteúdo da apostila de vocês, nós vamos começar a falar de função, tá bom? Então, essa sequência, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque quando você fala de função, pessoal, quando nós falamos de eles vão estar começando a ver função de primeiro grau, função de segundo grau, tal, que é, nós vamos só trabalhar com gráficos, é uma coisa bem simples. Mas a partir do ano que vem, no primeiro ano do ensino médio, esteja vocês no Colégio Santa Lúcia ou vocês em outra instituição de ensino, função é a primeira coisa que vai falar de vocês no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Vai ter outras, além da função de primeiro e segundo grau, mas todas elas têm sempre a mesma base, tá bom? Tem sempre a mesma regra. E aí vocês vão ver que não é tão difícil. É questão de prestar atenção, paciência, calma, observação, observem, tá bom? Que tudo se dá certo. Bom, vamos lá. Então nós vamos começar a falar para vocês sobre função. Eu coloquei aqui uma observação, tá? Uma nota, talvez para ficar até mais fácil de entender. Nós dizemos que função é uma regra matemática, tá? Que ela vai relacionar elementos x de um conjunto com os elementos y do conjunto, de outro conjunto. Então, o conjunto A e o conjunto B. É mais ou menos se eu falasse assim para vocês, ó. A, eu tenho aqui 1, 2, aí eu tenho lá B, 3, 4. Então, é essa relação entre conjuntos. Então, isso aqui para mim é o meu x, isso daqui para mim é o meu y. Então, é a relação que existe entre conjuntos, tá bom? E conjuntos vocês aprenderam ano passado, lembra? No oitavo ano nós falamos muito disso de conjuntos com vocês, a questão de pertinência, a questão de conjunto, união, intersecção, nós falamos bastante disso. E agora a gente vai começar a aplicar isso em função. E a primeira função que nós vamos trabalhar, vai estar lá na apostilinha de vocês, é a função do primeiro grau. Tá? Então nós vamos começar a falar com essa funçãozinha aqui, ó, funçãozinha do primeiro grau. Então eu digo assim para vocês, que a função f de r em r é do primeiro grau se existirem números reais. Então veja bem, o a da minha equação, isso aqui é uma equação, ó. Isso aqui é uma equação. O a da minha equação, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se ele for igual a zero, não existe a minha função ali, eu só vou ter o b, é um número, um valor, tá? Um numeral. E aí eu não vou conseguir resolver nada. Então, a função do primeiro grau, ela começa com uma equação do primeiro grau, tá bom? Vamos dando a sequência e eu vou explicando para vocês passo a passo. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a funçãozinha. Outra, a partir de agora a função, vocês vão observar que ela vem aqui acompanhado da letrinha f, f de x. Isso significa função. Então, quando eu falo de função, eu vou voltar aqui, ó, pessoal. Quando eu falo de função, esse cara aqui significa a equação. Então, você está falando de uma equação. E o x é a incógnita da equação. Tá bom? Então, você está falando f de x, pode ser f de x, g de x, h de x, pode ser y igual à equação. Tá? Mas isso tudo vai representar função. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, f de x igual a 3x mais 2. Aqui eu posso dizer que o a da minha equação, ele é 3, tá? O a da minha equação, ele é 3. E o b dessa equaçãozinha, 2. Aqui, ó, o a menos x mais 4, o x sozinho, vocês sabem que vale 1, tá? Então, aqui eu tenho menos 1 para o a, e o b vale 4. Aqui, olha, a minha funçãozinha aqui, x sobre 2, eu posso dizer que meu a, ele vale meio, porque o x vale 1. E o b não existe, ele pode ser 0. Só o a que não pode ser 0. O a tem que ser diferente de 0. Aqui, apesar de estar em posições diferentes, eu posso dizer que o a
ele é menos meio, e o B, ele é 2. Tudo bem? Então, veja bem, nós estamos falando de função de primeiro grau, nós estamos, então, falando de uma equação de primeiro grau. Eu separei para vocês saberem quem é A, quem é B, tá? Para vocês poderem entender. E a partir daí é que a gente começa a desenvolver e nós vamos trabalhar bastante com gráfico. Nessa primeira parte, vocês vão trabalhar muito com gráfico. Tá legal? E eu vou estar explicando, vou estar acompanhando. Lembrem-se, tem dúvida, me pergunte. Entrem nesses tempos agora, que a gente sabe que nós estamos longe um do outro, nós não estamos presencial. Então, o caminho da nossa conversa é meu e-mail. Pode escrever, pergunta, eu vou estar respondendo para vocês, tirando todas as dúvidas. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer dentro de uma função e que eu vou explicar para vocês, nós vamos trabalhar com gráficos. Então, primeiro eu vou entender o que é um coeficiente angular e o que é um coeficiente linear. Pascoal, o que é isso? O que você está falando? Estou falando do AX. Esse cara é o coeficiente angular da minha equação. Então, vamos lá. Tem duas posições para a gente entender. Quando o A for maior do que zero, então eu vou traçar aqui para vocês o nosso sistema cartesiano, né? Então eu vou traçar o x e y, tá? Para vocês poderem entender o que eu estou falando, tá? Vamos traçar aqui para a gente poder entender. Então, olha, observem. Olha que legal. Vou deixar a nossa reguinha. Bom, vamos guardar a reguinha. Então, aqui, ó, esse cara é o y, esse cara aqui é o x. Se eu simplesmente traçar aqui uma retinha entre os meus eixos x e y, observem que aqui, ó, eu vou chamar de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, quando ele passar no primeiro e terceiro, isso é uma reta crescente. Tá? Agora, vamos lá. Novamente, pessoal. Olha, vou fazer de novo aqui. Vou até mudar a cor da caneta para vocês entenderem. Então, olha, observem. O que acontece aqui, ó? Vamos traçar o nosso eixo X e vamos traçar o nosso eixo Y, pessoal. Olha que legal. Então, aqui, ó. O eixo Y traçou aqui. Vamos guardar nossa régua novamente. Então, ó, eixo X e eixo Y. Aqui, quando o meu A for menor do que zero, então lembre-se, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, quando acontecer isso aqui, ó, do segundo e quarto quadrante, nós estamos falando de uma reta decrescente. Tá? Estou falando de uma reta decrescente, de uma equação decrescente. Então, mas espera aí, Pascoal, como que você entende isso? Muito simples. Quando nós tivermos a nossa equação e o A da minha equação, ó, vou voltar aqui para vocês, olha, aqui, tela anterior, olha, observe. Tá vendo que o A é positivo? Isso significa que o A, ele é o quê, pessoal? Ele é maior do que zero. Agora, observem, olha aqui, ó, o A é negativo, tá vendo? Então, aqui, se ele é negativo, ele é menor do que zero. Se você olhar a equação, você já sabe se você está falando de um gráfico crescente ou se você está falando de um gráfico decrescente. É muito simples isso, tá vendo? É muito fácil. Olha esse aqui, ó. Tá vendo o nosso A aqui? Ele é positivo. Então, está falando de um A crescente. Ele é maior do que zero. Observem aqui, ó. Olha esse caso aqui, ó. O A é negativo. Então, o A, nesse caso, ele é menor do que zero. Certo? A equação, ela já define para você aquilo que você precisa. Ela está definindo, é muito fácil. Bom, então aqui nós já demonstramos para vocês o que é crescente e o que é decrescente. E agora observem, os nossos eixos X e Y, tá? Ele vai estar, e vocês viram isso ano passado, quando nós falamos de plano cartesiano, sistema cartesiano, vocês lembram que eu falei para vocês o que era quadrantes. Então, ele é cortado em 4 partes.
tá? Os dois eixos, eles se cruzam e aí eles estão cortando isso em 4 pedacinhos. E cada pedacinho disso tem um nome. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Isso nós estamos falando de um coeficiente angular que é o nosso AX. Agora, se eu tenho o angular, eu tenho o linear. Quem é o linear para nós? É o B. É desse cara que nós vamos falar. Então, veja bem. Se o B for maior do que zero, então, novamente, vou lá, vou desenhar para vocês, pessoal. Olha, se o B for maior do que zero, vou desenhar até pequenininho para dar espaço para nós escrevermos. Então, aqui, ó. Se o B for maior do que zero, então eu tenho eixo X, eixo Y, tá? Então, B maior do que zero, o que que acontece? Ó, terceiro em direção ao primeiro quadrante, ó. Ele passou aqui, vou trocar a cor para vocês. Ó, tá vendo? Ele está cortando aqui no lado positivo de X, de Y. Isso significa que ele é maior do que zero. Vou continuar ainda com a cor diferente para cada uma delas. Ó, então, e agora, quando o meu B for menor do que zero? Então, vamos lá. Meu B menor do que zero, pessoal. Observem. B menor do que zero. Tá aqui. Eixo Y. Guardando a régua. Então, ó, eixo X. Eixo Y. Quando o B é menor que zero, ele vai passar aqui embaixo, ó. Ele vai cortar do segundo em direção ao quarto quadrante. Então, veja, ele está cortando a reta Y no lado negativo, tá? Então, B menor do que zero. Agora, se eu tenho maior, se eu tenho menor, eu tenho quando o B é igual a zero. Então, se o B é igual a zero, pessoal, vou aqui novamente fazer os meus eixos. Tá? Eixo X, eixo Y. Muito importante isso para nós. Então, aqui, ó, eixo X e eixo Y. Então, observe. Quando ele for igual a zero, ele passa no eixo das origens. Ele passa aqui, ó, nas origens, que é zero. Tá bom? Eu vou depois dar uma explicação diferente para vocês, apesar que vocês já viram isso em sistema cartesiano, plano cartesiano, nós já falamos para vocês quem são os positivos, quem são os negativos, tá? Mas eu preciso, hoje, para entender função, eu preciso saber quem é o linear, quem é o angular, tá bom? Para que eu possa até trabalhar com o meu gráfico. Vamos partir para exemplo? Olha que legal isso aqui, pessoal. Eu tenho aqui 2x mais y. Eu quero construir um gráfico. Então, primeiro, eu vou dar valores para x. Então, eu vou pegar aqui x, fazer uma tabelinha. Vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Ah, mas Pascoal, eu preciso dar sempre esses valores? Não, você pode colocar o valor que você quiser. Eu aconselho você trabalhar com números pequenos, números baixos, que é muito mais fácil de você construir. Tá? Senão você fica com uma coisa muito extensa dependendo da sua equação. E aí eu tenho aqui, ó, pessoal, y, que é 2x mais 1. E eu vou ter o resultado dele aqui, ó. O resultado nós vamos chamar de y. Então, ó, vamos lá, pessoal. 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais 1, menos 1. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1 mais 1. Aí eu tenho lá 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, observem que eu tenho valores para x e valores para y. Bom, vamos construir o nosso gráfico. Eu vou construir aqui o meu eixo x, tá? Vou construir o eixo x aqui e vou construir o eixo y aqui. Opa!
Então vamos lá, vamos construir. Opa, saiu errado. Pera lá. Aqui. Bom, pessoal, pera lá. Deixa eu fazer de novo aqui que não ficou tão legal, né? Ficou um negócio meio estranho. Vamos apagar aqui. Vamos apagar. Vamos fazer de novo. Desenhar. Então vamos lá. Vou fazer o nosso eixo. Primeiro eixo aqui, um eixo aqui, o outro eixo aqui. Opa, aqui. Eixo X, eixo Y. Então, ó, X, Y. Então, observem, pessoal. Olha, para X, eu tenho aqui, ó, ponto de origem. Então, eu tenho 1 e 2. E tenho menos 1 e menos 2 para X. Lembrando, pessoal, em ordem, tá bom? Para mais infinito, para menos infinito para X, lado esquerdo. Para cima, para mais infinito para Y, para baixo, menos infinito para Y. Ok? E vamos ligar esses pontos. Então, primeiro vamos lá. Aqui, o Y eu tenho menos 1 e menos 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 1. E vou puxar só um pouquinho mais para baixo aqui. Vou colocar o menos 3 aqui. Agora, vamos lá. E depois eu tenho aqui em cima, ó, eu tenho 1, eu tenho 3 e eu tenho 5. Então, observem. Menos 2 com menos 3, eu vou trocar a caneta para vocês, tá? Ficar legal, fica mais fácil. Então, ó, menos 2 com menos 3, tá aqui. Depois eu tenho menos 1 com menos 1, tá aqui. Bom. 0 e 1. Então, o ponto é este. 1 e 3, 1 e 3, tá aqui. 2 e 5 tá aqui. Isto significa que meu gráfico é isso aqui, ó. Tá? Eu fiz aqui um pouquinho, ó. Vamos colocar o 3 aqui para ficar até para vocês entenderem, pessoal. Não tem problema, a gente apaga aqui. Legal para vocês entenderem. Eu vou apagar aqui o 3. Tá vendo? Aqui. Vamos desenhar ele de novo aqui para vocês. Então, ó. O 3 está aqui, ó. Bom? Isso daqui é um gráfico, o quê? Crescente. Por que crescente? Ó, olha o A. Positivo, ó. Ele está indo do terceiro quadrante em direção ao primeiro quadrante. Tá vendo? Pessoal, não tem dificuldade. Você está substituindo, você tem valores. É uma função. Tá? Você está falando assim para eles, ó. É uma função f de x, onde eu tenho 2x mais 1. Só que eu dei valores para x, então você está pegando lá, você está pegando menos 2 e colocando aqui, ó. Você está substituindo o x. Porque esse x é esse cara aqui. Então, quando você falou para ele x vale menos 2, eu estou substituindo aqui o x por menos 2. Vamos continuar? Vamos para um outro exemplo. Olha aqui que legal. Olha esse aqui, pessoal. Isso aqui é a mesma coisa. Olha, eu tenho menos 3x mais 2. Eu vou dar valores para ele, tá? Então, eu vou chegar lá, para x. Eu vou dar valores para x. Vou chamar de menos 2, menos 1, 0 e 1. E aí, a minha equação é menos 3x mais 2. Pessoal, nós vamos substituir o y. Então, ó, menos 3 vezes menos 2 mais 2. Menos 3 vezes 2 dá mais 6. Com mais 2, 8. Menos 3 vezes menos 1 mais 2. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Com 2, 5. Aqui, ó. Menos 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0. 2. Menos 3 vezes 1 mais 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Com 2, menos 1. Posso até colocar mais um valor aqui, ó. Vamos colocar o 2 aqui, ó. Menos 3 vezes... Opa, coloquei parênteses nele. Vamos tirar esses parênteses, tá? Para não ter problema, para vocês poderem entender. Que também não teria nenhum problema, tá bom, pessoal? Isso não vai mudar em nada para... Não está pagando, por quê?
Vamos lá, borrachinha, 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 borrachinha. Aqui, vamos de novo. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Então, vamos desenhar. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 2 mais 2. Dá menos 6, com mais 2, menos 4. Bom, novamente, vamos lá fazer o nosso eixo. Eixo X e eixo Y. Eu estou fazendo aqui, ó, o eixo X. Opa, de novo, a régua saiu fora. Vamos apagar. Para nós não termos problema. Pronto. Vamos voltar a desenhar. Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Eixo. Um eixo aqui. Opa, por que ela está fazendo isso? Vamos de novo. Não tem problema. Eu não estou com pressa. Vocês vão sair? Não, né? Então, eu também não. Nós estamos presos. Então, por um vírus, isso significa que nós não podemos sair. E aí não tem problema, né? Professor, mas você só pode sair do quarto para a sala, da sala para o quarto, do quarto para a cozinha. Esse é o nosso passeio nesses tempos de vírus, não é, pessoal? Mas vamos lá, agora deu certo. Opa, vamos desenhar aqui o nosso eixo X, nosso eixo Y foi... usar essa régua é um negócio meio fantástico. Mas quando ela resolve dar problema, vai dar problema. Aqui. Então vamos lá. Também a minha canetinha que não está ajudando, né? Pronto. Aqui. Então eu tenho o eixo X e tenho o eixo Y. Então vamos lá, para X. Eu tenho um positivo e o 2. Eu tenho um negativo e tenho menos 2. Está aqui. Agora, para Y, pessoal, observem, eu tenho 2, 5 e 8. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 5 e 8. Nós vamos apenas indicar aqui para vocês. E aí eu tenho menos 1, menos 4. O que acontece aqui? Ó? Menos 2 com mais 8. Menos 2 com mais 8, está aqui. Eu tenho menos 1 com mais 5. Menos 1 com mais 5. Opa, está aqui. Está pontilhadinho. Eu tenho 0 e 2. 0 e 2 está aqui. Eu tenho 1 e menos 1. 1 e menos 1 está aqui. E eu tenho 2 e menos 4 está aqui. Olha lá, vou trocar a caneta para a gente ficar mais fácil. Olha lá, pessoal. É isso aqui, ó. Pronto. Observem que ela está indo do segundo quadrante em direção ao quarto quadrante. Ela é decrescente. Como é que eu sei que ela é decrescente, pessoal? Olha lá, ó. Olha o A. O A é negativo. Então, se te perguntassem assim, aí, pessoal, que tipo de gráfico vai acontecer nessa equação? Olha o coeficiente angular, o A. Ele é maior que zero ou menor que zero? Ah, ele é menor que zero. Então, esse gráfico vai ser um gráfico decrescente. Entenderam? Viu que legal? Não tem muita dúvida não, pessoal. Se houver alguma dúvida, por favor, vocês vêm, conversem comigo. Eu vou estar explicando para vocês, sem nenhum problema. Tá? O que eu quero é que vocês resolvam. Sabem meu e-mail, entrem em contato, que eu vou estar tirando essas diferenças com vocês, essas dúvidas. Eu sei que aula presencial é muito melhor, né? Porque a gente está ali, está se olhando, está falando, está perguntando, está tirando as dúvidas. E uma videoaula, ela já é um pouquinho mais... que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. E é o que a gente quer que vocês tenham essa paciência. Acostumem-se a isso, tá bom, pessoal? Aqui, ó, de novo, podemos dizer que a intersecção com o eixo x é a raiz da função x é igual a menos b sobre a. Tá? Então, eu posso dizer isso. E a intersecção com o eixo x é o ponto onde o x vale 0 e b. Poxa, mas como que x vale 0 e b, professor? Como que isso acontece? Gente, eu estou dando 0 para x. Se eu estou dando 0 para x, o ponto 2, que é o coeficiente angular, ele está passando aonde? Ele está passando no ponto y menos 2. É isso. Quer ver? Ó, vou desenhar aqui para vocês. Olha, vocês vão entender. Ó. Ele vai passar nesse ponto.
Olha que legal. Então, eu tenho aqui x menos 2, eu tenho y aqui. Então, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Observe o que eu estou falando. Por que 0 é x e eu tenho ponto B? Olha, vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer aqui. Observem. Se eu colocar menos 2 com menos 2, eu vou ter menos 4. Se eu colocar menos 1 com menos 2, eu vou ter menos 3. Se eu colocar 0 com menos 2, vai sobrar o quê? Menos 2, olha lá. Tá vendo? Se eu der x, ó, a minha função f de x, ela é x menos 2. Isso significa que se aqui for 0, olha o que sobra para você. Menos 2. Então, o b, 0 de x e o valor de b. Agora aqui, ó, 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. Tá vendo? Então, vamos lá. Vou desenhar para vocês, ó. Vamos aqui para baixo um pouquinho. Nosso eixo x e o nosso eixo y. Opa, Fiquem certinha. Eixo y. Ponto. Então, ó, x, y. Para x eu falei de 1 positivo e 2. E falei de 1 negativo e 2 negativo. Aí eu tenho aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Vou puxar um pouquinho mais para baixo. Menos 4. Então, ó, menos 2 com menos 4. Ó, tá aqui. Menos 1 com menos 3. Tá aqui, ó. Tá vendo? 0 e menos 2, ó. Ó o ponto aqui, ó. 0 para x, menos 2 para y. 1 e menos 1. Tá aqui. 2 e 0. Tá aqui. Isso significa que esse eixo, esse gráfico, vai acontecer isso aqui, ó. Ó, ele vem para cá. Tá vendo que ele está indo do terceiro em direção ao primeiro quadrante. Ele é uma função crescente. Por que eu sei que ela é crescente? Porque o A é positivo. Pessoal, não tem tanto problema. É você saber que você vai substituir os valores de x e vai substituir e vai resolver a expressão. Pode ser uma expressão com negativo e pode ser uma expressão com positivo, tá bom? Isso vocês já viram. Então vamos lá, ó. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui, ó. Vamos lá. Olha, uma outra funçãozinha aqui. Opa, faltou o sinalzinho aqui, pessoal. Aqui, olha, eu vou reescrever ela aqui para vocês. Ó. F de x é igual a menos 2x mais 6, igual a 0. Eu vou fazer diferente agora, pessoal. Olha, vou trabalhar com uma equação. 2x menos 2x mais 6 e vou igualar a 0. Então, ó, menos 2x é igual a menos 6. Nós sabemos que o x não pode ser negativo, né? Então, nós vamos estar aqui multiplicando. Nós vamos falar que x é igual a 6 dividido por 2. Isso é igual a 3. Agora, vamos lá? Olha que legal. Eu não dei valores para x e nem para y. Nem fui descobrir y. Por quê? Porque eu só descobri o valor de x e eu já tenho o y. Mas, professor, quem é o y nessa equação? O y nessa equação é o 6. É o nosso coeficiente linear, certo? Ele é o b. Então, o b, ele é o y para nós. Então, ó, vamos traçar aqui, ó, para vocês entenderem. O eixo, ó, eixo x, eixo y. Então, ó, ele passou em 3 positivos, tá aqui, ó, 3. E ele tá no mais 6, aqui, ó, 6. Então, significa que meu gráfico, vou trocar aqui para vocês, tá? Meu gráfico é isso aqui, ó. Olha que legal. Observem que ele está vindo do segundo quadrante para o quarto quadrante. Ele é decrescente. Por que ele é decrescente? Olha o valor de A. O A é o quê? O A é negativo, então o A é o quê? Ele é menor do que 0. Alguma dúvida?
Não, né? Vocês viram que é tão facinho? Pessoal, eu posso dar valores para X e descobrir quem é Y para me montar na minha régua, tá para me montar no meu eixo, no meu sistema cartesiano, um plano cartesiano. Vocês viram isso ano passado, tá bom? Sabem como construir, nós fizemos isso bastante o ano passado. E agora, só que agora nós estamos dando nome de função, porque isso aí a gente vai aumentar essa condição. Pessoal, essa foi a função do primeiro grau. Aguardem a próxima aula, que nós vamos estar falando da função do segundo grau. Um grande abraço para vocês. Bye, bye!